Olá pessoal, tudo bem? Ontem eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa e aí aconteceu uma situação bacana. Essa pessoa, ela percebeu, comentou que em alguns momentos da vida dela ela precisa de ajuda, mas ela não pede ajuda. Ela não pede ajuda, ela fica muitas vezes fazendo as coisas durante muito mais tempo sozinha do que se talvez ela solicitasse alguém, se ela chamasse um colega que tem mais expertise em determinada situação. E aí eu comentei com ela uma coisa que eu venho comentando já há bastante tempo nos meus posts, que são os nossos pensamentos, né? O que acontece nesse caso específico? Os pensamentos dela são: se eu chegar lá, esse cara em específico, dessa situação específica, ele é um boçal, ele vai ficar se achando mais, eu vou me sentir diminuída, né? Então, inicialmente, perceba que ela tem alguns pensamentos em relação ao colega. No entanto, de um determinado ponto em diante, ela começa a ter pensamentos e sentimentos hipotéticos, pensamentos hipotéticos, né? Então, primeiro ela pensa o que com ela mesma, o que essa pessoa vai falar dela, o que essa pessoa vai dizer sobre ela, que de repente ela vai ser uma profissional não tão boa se ela pedir ajuda. E aí começa a gerar sentimentos, que são sentimentos de desqualificação, sentimentos de que ela não é boa o suficiente, sentimentos de insegurança, de raiva. E aí esses sentimentos começam a modelar a forma com que ela vê esse homem, tá? Esse homem que talvez está só pensando no campeonato brasileiro, que pode estar pensando nas planilhas de Excel dele que ele precisa melhorar e que nem imagina o que pode estar se passando com ela. Mas ela vai lá, forma todo um pacote a respeito disso, rotula e deixa lá do ladinho, né? Então, pensamentos vão gerando sentimentos que vão gerar a forma com que eu vejo o mundo e, consequentemente, como eu vou começar a agir. Então, perceba que ela escolheu ficar na dela, não falar, não ir atrás, não perguntar. E assim, sinceramente, se ele está incomodado com o pedido de ajuda dele, é uma coisa que ele vai ter que dizer para ela. Então, quantas vezes a gente também não deixa de fazer as coisas que a gente quer, ou deixa de pedir ajuda, ou deixa de falar com as pessoas, porque a gente fica nesse campo do que o outro vai pensar, o como eu me sinto, e na verdade eu mesma faço isso, eu mesmo posso estar fazendo esse tipo de coisa comigo mesmo, não é o outro, né? Aí eu perguntei, tá, quantas vezes do teu dia você fica realmente pensando no outro? Quanto tempo do teu dia, pergunto para você que está assistindo esse vídeo, quanto tempo do teu dia você efetivamente fica pensando no outro, no que o outro pode estar pensando a respeito de você, no que né? Ah, mas o outro fez assim, fez essa... Você fica realmente analisando o tempo todo as pessoas? Aí ela disse, não perco nem 10 minutos. Então por que o outro perderia mais que 10 minutos para fazer tudo isso por você? Né? Então fica uma pergunta aí, se você se identificou também com algumas dessas situações. Vamos trabalhar esses pensamentos, vamos melhorar esses pensamentos que a gente tem a respeito das coisas e vamos também começar a dar chance para as outras pessoas serem elas e não o que a gente imagina que elas sejam, ok? Um bom dia para vocês e até mais!